O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar o lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura do Evangelho de hoje é o Evangelho que a gente reza nas exéquias, porque ele enche de esperança quem está morrendo, perdeu alguém. Na casa de meu Pai há muitas moradas, não é isso? Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. Gente, toda a nossa vida tem que ser alicerçada ou guiada, tendo como fim último a salvação. Aristóteles dizia uma coisa interessante: a causa última move a causa primeira. Como assim? Se o céu é a minha meta, todos os meus atos, todas as minhas decisões agora estão relacionadas a essa meta. Por exemplo, se eu faço faculdade e moro em Goiânia, então a minha meta é formar. Então eu vou acordar cedo, pegar o ônibus para ir para a faculdade, fazer prova. Tudo que eu faço é em torno disso. Por isso que a nossa meta tem que ser o céu. Para não estudar mais, para não trabalhar, não. Para que tudo que você faça tenha, como diz o Padre Léo, o carimbo do céu. Carimbo do céu, né? Então, todas as nossas decisões, por exemplo, a missa dominical. Quem falta a missa dominical é inferno, na certa, porque é mais grave do que matar um ser humano. Mas tem gente que ainda continua faltando missa de domingo. Eu não sei para onde que vai, né? Porque é gravíssimo. Então, você decide tudo, você separa uma hora do dia para rezar o terço, o rosário, ler a Bíblia, visitar Jesus sacramentado, porque você quer o céu. Você trabalha direitinho, honestamente. Antigamente nas feiras, agora não tem mais, tem aquelas balanças que tem aqui, que é de pôr assim, de puxar. De vez em quando, põe um tomate, joga o pezinho para ninguém ver atrás, para pesar mais. Não tem isso mais não, né? Pois é, quem faz isso não deve querer o céu. Quem arruma máquina de lavar ou oficina mecânica, e aí leva o carro ou a máquina de lavar e fala, ó, tem que trocar 3 peças aqui. Aí você leva no outro, não tem que trocar nada não. É só um negocinho que estava solto aqui, ó. Você não pode ser católico.
Cristão de verdade não faz isso. Nem que você ganha menos. Né? Tem que, a não ser, claro, se a pessoa faz isso achando mesmo que teria que trocar, tudo bem, mas é meio difícil, né? Mas vocês não podem fazer isso. Porque vocês, a meta é o quê? O céu. Os vendedores de sapato, que as mulheres enjoadas que chegam, deixa eu experimentar. E desce sapato, e desce sapato, e desce sapato. Aí ela fala, eu vou dar uma voltinha. Né? Aí quando dá a voltinha, some, ainda vai, mas depois volta com mais duas. Experimenta, experimenta, experimenta. Eu vou ver depois. Você desce sapato, sobe o sapato. Claro que a vontade humana é meter um sapato na cabeça dela. Fala, agora você não volta aqui mais. Mas o cristão não pode fazer isso. Né? O que nós temos que fazer? Rezar. Uma das coisas que diferencia muito o Guido de mim é que ele não falava mal dentro de padre, dentro de bispo, não reclamava de nada. Eu tenho que me converter muito, né? Mas o Guido, ele foi suspensa a ordenação dele por inveja. E a mãe dele queria falar com o cardeal e ele disse, não, mamãe, o padre é muito bom, vamos rezar por ele. Então nós cristãos temos que tratar os clientes enjoados bem, rezar por eles, né? Na família, cristão de verdade não fica trabalhando dia e noite, não vai almoçar com a família, não vai rezar, chega mais cedo para brincar com os filhos antes de dormir. Está vendo como que a meta sendo o céu, tudo muda? O cristão oferece a fadiga do dia a dia para Deus, se santifica no trabalho, como diz São José Maria Escrivá. O que mais? O cristão faz jejum, toma um banho frio de vez em quando. Vocês fazem? Uma penitênciazinha, não come carne na sexta, ou troca. Não se embriaga. Não se embriaga. Não fica com conversinha frívola na internet, com malícia, com as brincadeirinhas maliciosas. Ah, é só brincadeira. Não. Principalmente se você é casado. Não fica com fotinha sensual na internet, na academia, mostrando o bumbum e o peito, e depois uma frase de santo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nem o chicote te faltará, né? Porque se fosse mulher minha, o que eu ia falar? O que você está querendo, minha filha, na internet? O que você está querendo, né? Igual eu fui para a praia. Vocês iam achar bom eu tirar fotinha sem camisa com minha prancha de surf? Hã? Eu até tirei com gente que estava com surf lá, mas eu estava de roupa de padre. Se eu tivesse que entrar na água, ia ser com a camisa com as camisas de molhar, né? E sem tirar foto. Ninguém merece ver eu lá, shortinho molhado. Vocês não merecem uma coisa horrorosa dessa. Né? Tem que ter bom senso. É ou não tem? Tem ou não tem? Eu estou querendo fazer academia aqui. Eu já pedi 2 calças. Eu não vou de shortinho, não. Vou de calça. Vou tentar ir na academia, né? Sem fotinha no espelho também. Porque se eu tirar, se eu fosse o Dom José, eu ia falar, o que você está querendo com essa fotinha, ô padre? Né? Qual que é as suas segundas intenções? Vamos pensar num bom senso. Então vocês veem que quem quer o céu muda tudo ou não? Muda ou não muda? Uma vez como residente, tinha um congresso em São Paulo que eu estava esperando ele há muito tempo. Um congresso da Fundação Otorrino da USP, de Otorrino. E no ano que eu ia fazer, colocaram o congresso num cruzeiro. Acho que eu lembro até hoje o nome do navio, acho que era... Esqueci o nome do navio. Aí eu pensei, vixe Maria, o congresso vai ser no navio. Adivinha qual foi minha pergunta para os organizadores do congresso? Domingo, tem como eu ir na missa? Onde vai estar domingo? No Rio de Janeiro. Tem como eu ir à missa? Não, vamos ficar 2 horas no Rio. Até se eu pegar o barco para ir e voltar, não dá tempo. Adivinha o que eu fiz? Não fui ao congresso. E um amigo meu já tinha feito a inscrição. Arrependo? Nunca.
Jamais. Nunca. Porque eu quero o céu. O que esse congresso, ainda mais agora que eu virei padre, o que ele ia servir para mim, meu Deus do céu? Né? Já a missa. Uma vez eu já contei isso aqui, eu acho que eu fui com um amigo meu para um curso que a gente fazia nos Estados Unidos, em Dallas. E no domingo eu falei, ô André, tô falando o nome do coitado aqui, ó, o André, eu gosto muito dele, viu? Falei, André, eu vou para a missa domingo. Ele, não, vamos passear. Eu falei, não, eu vou para a missa. Aí ele fez uma chantagem. Se nós formos num parque de diversões, lá chama Six Flags Over Texas, né? 6 bandeiras em cima do Texas. Se você for comigo nesse parque, eu vou com você à missa. Falei, André, e era longe para danar. Aí pegamos o taxista e combinamos com o taxista que 5 horas da tarde ele está lá. E eu detesto montanha-russa. Odeio montanha-russa. Cada montanha-russa que eu ia, eu falava, Senhor, só para levar o André para a missa. Eu detesto. Para mim, esse tem de bungee jump. Gente, a vida eu já tenho tanta gente para preocupar que tira e dá frio na barriga lá em Brasília. E que eu vou mexer com bungee jump ainda, né? Deu 4:30 da tarde, o André, não, vamos ficar mais. Eu falei, não, André, vamos para a missa. Vamos ficar mais. E ele não foi para a missa. Eu fui sozinho, paguei o táxi caríssimo sozinho. Foi uma missa lindíssima. E o André não chega. Aí ele chega nervoso, batendo na porta lá meia-noite, dizendo que o táxi não foi buscar ele. Falei, bem feito. Né? Quem mandou não ir rezar? Tomara que você tinha que chegar 3 horas da manhã. Quando você tem a meta, o céu mudam todas as suas decisões. Aí sim, você tem um lugar preparado, mas você tem que lutar por ele. Você tem que lutar para tudo nesse mundo, para estudar, para ganhar dinheiro, e você quer ganhar o céu de graça. Esses de Olimpíada aí, ó. Fica lá, César Cielo ficou 1 ano treinando, com dieta balanceada, sem sexo, nos Estados Unidos, para ganhar uma medalha. O que o César Cielo vai fazer com essa medalha, meu Deus? Contar para os netinhos? E os netinhos falam assim, o que é isso, vovô? Quer não. Quer sorvete? Não, mas eu ganhei medalha de ouro. E daí? O que você vai fazer com isso? Tanto esforço. As gerações atuais nem conhecem César Cielo mais. Os meninos hoje perguntam quem que é. Sei não. Nem Xuxas não lembra. Não é não? Acabou até a Xuxa. Todo mundo lembrava antigamente? Tudo passa. Tudo passa. Mas aquelas escolhas eternas não passam. Não passam. E é por isso que na primeira leitura, as viúvas dos pagãos estavam ficando de lado e foram reclamar que elas não estavam tendo assistência. Aí chamaram os diáconos. E que diáconos, né? Para ajudar os bispos lá, os padres. Hoje também nós precisamos de leigos engajados para nos ajudar. Assim como a festa é tocada praticamente por leigos, né? A ornamentação, a limpeza, a liturgia, a maioria, não, tudo é leigo. Para que o padre possa viver bem o sacramento, a confissão, a missa, né? Então a gente precisa dos leigos, mas o leigo não é só para ajudar aqui na igreja. O leigo tem a função, segundo a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, que é disparado, anos-luz, o mais bonito documento da igreja. Assim, mas anos-luz, né? O Concílio Vaticano I e Trento está dentro dele, mas ele é um concílio que teve tempo para ser produzido, né? Cada documento é magnífico, é estrondoroso de bonito. E a Lumen Gentium explica que o leigo não é simplesmente um auxiliar do padre. O leigo tem a função de trazer o mundo para a igreja. Olha que bonito. Vocês vão aonde o padre não vai facilmente. No hospital, na clínica, na padaria, no escritório de advocacia, de contabilidade, na loja. Vocês estão lá para quê? Para levar o povo para Deus, através do seu testemunho pessoal e, se preciso for, com as palavras.
Ah, mas o povo não quer saber de ouvir, padre. Fala de você, fala o que Deus fez na sua vida. Eu era assim, eu era fofoqueira até. Hoje eu falo bem menos, não consigo parar. É difícil uma fofoqueira curar totalmente. É ou não é? São Tiago fala que quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Porque é o mais difícil. Minha família, então, é conversadeira. Eu tenho um sanguinho lá, né? Então tem que segurar com todos os cavalos. Já o Guido não, o Guido era santo mesmo, não falava nada. Aí eu estou pedindo intercessão dele, né? Mas eu tinha insônia e agora eu não tenho mais. Essa semana mesmo eu atendi uma confissão que eu achei muito interessante. Era uma senhora que eu estava atendendo na grade, aí terminou a confissão, ela olhou assim, sou eu. Quem que é você? O senhor lembra que eu estava falando que estava com depressão e não estava dormindo, o senhor me chamou e rezou depois da confissão, o senhor... Aí por isso que é bom impor as mãos. Eu falei, vem cá na frente, ajoelha. E eu, meti a mão na cabeça dela, orei em línguas, né? Os talibanzinhos que estão falando que oração em línguas, não, né? E pedi para Deus para lavar a vida dela. Aí ela disse assim, nunca mais tive insônia. Nunca mais fiquei triste. Numa oração. Claro que o mais importante foi a confissão, né? Então, aí você tem que contar isso para os outros. Olha, eu não dormia bem depois que eu estou na igreja, né? A minha vida mudou. É difícil achar alguém que prospera na igreja católica, né? O capeta fica lá no pé para vocês não prosperar tanto. Mas até bom, porque depois vocês compram fazenda no Mato Grosso, não vai na missa. Não vem no Santíssimo. É melhor não ter terra nenhuma, nem debaixo da unha, você já corta a unha e já vem aqui para o Santíssimo. Muito melhor do que ficar... Aí você compra 30 apartamentos, fica lá preocupado com o inquilino que está dando cano, o outro que sei lá o quê. Só dá canseira, gente. Só canseira. Mas se vocês prosperar e devolver o dízimo certinho, mas eu nunca vi rico devolver dízimo direito, né? Quem devolve é pobre, classe média. Eu nunca vi um rico de verdade devolver dízimo de verdade. 10% do lucro da soja, 10% do lucro da venda do gado, 10% da fazenda do lucro. Alguém já viu por aí? Se tiver, me aponta. Por isso que Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. É difícil, mas nós estamos aí com os envelopezinhos. Quem sabe uma cartinha lá muda a cabeça do povo para se converter e ser um dos camelinhos que passa no buraco da agulha. Mas tudo isso é sinal de conversão. Você ser dizimista, ajudar os pobres, vir à missa, tratar bem o seu cliente, né? Quem é açougueiro aí? Tem alguém que é açougueiro? Quando você vai tirar a picanha, você pega um pouquinho de colchão duro e põe para o cliente, ou você corta só a pontinha certinho e fala que é picanha? Onde que o facãozinho vai? Vai no colchão duro ou não vai? Isso é igual o dízimo. Quanto mais você vai convertendo, mais o facão vai para perto da picanha. Né? No início vai... Antigamente eu chegava em casa, pai, olha o tamanho da picanha que eu achei. Esse tamanho. Ele olhava assim e falava, meu filho, te enganaram. Né? Olha o tamanho da picanha. O dízimo é a mesma coisa. Você vai rezando, devolve 2%, 3%, converte, vai devolvendo. Em tudo na vida. Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo que chegar um momento que você vai vender só a pontinha, que é só a picanha mesmo, você vai ser muito mais feliz. Pode até ganhar menos. Mas quando você for dizer, quantas pessoas da confissão, padre, eu comecei a ser dizimista, hoje eu sou... Falei, aconteceu alguma coisa de boa assim? Não, mas por dentro eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Aí vocês que são leigos, ou seja, que têm obrigação de trazer o mundo para dentro da igreja, vocês têm que contar isso para os outros. Quando você fala de você, o povo não acha ruim. O povo acha ruim quando você fica corrigindo os outros. Você não vai na igreja, você não está rezando. Não, vai lá e fala de você. Fala de você, né? Então aqui chama os 12 diáconos. E depois da segunda leitura, na carta de São Pedro, diz que aquela pedra, que é Cristo, rejeitada, se transformou na pedra angular. Ou seja, quando vocês se converterem de verdade, rezarem, forem caridosos, dizimistas, o povo vai te perseguir no trabalho, na família e na igreja.
Assim como também sou perseguido na igreja. O povo vai perseguir. Não adianta. Se você estiver no caminho certo, o povo vai. Se ninguém está falando mal de você na família, nem no trabalho, é porque você está um aguado de primeira. Você está insosso, sem sal. Né? Quando você começa a vir na igreja um pouquinho mais, você mora na igreja agora, né? Muda para lá. Sempre tem perseguição. Só que as pessoas que se convertem se transformam na base da família. Salva a família inteira, se você perseverar, mesmo com as perseguições. Né? Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou. Tem uma pregação do Guido. Todo mundo vai acessar o Spotify. Todo mundo tem Spotify. Se você não tem Spotify e não sabe nem o que é isso, repete, Spotify. Você pergunta para o seu filho, para o seu neto o que é Spotify e manda colocar lá, Guido Schaffer, oficial. E vocês vão ouvir a pregação do Guido lá em Queluz, na Canção Nova. Que pregação! O menino sabia a Bíblia de cor. E ele fala do batismo do Espírito Santo, viu, dona Dara? O santo falando. Tem um monte de gente aí que fica só no latim, mas é mais duro que pedra, reclamando da oração em língua, do batismo do Espírito Santo, e o santo falando. Então, eu prefiro seguir os santos do que os talibanzinhos, né? Que depois nem sei se vai dar fruto assim. Mas lá ele fala do batismo do Espírito Santo, fala da oração em línguas, que ele orava em línguas. E uma das coisas que eu quero falar, para terminar essa homilia que ele fala. Para quem não conhece o Guido é um cara bonito, ou seja, não é só gente feia que vira padre, gente. Certo? Tem gente bonita que vai também para virar padre. De família abastada, simpático, todo cheio de dons, né? Então ele conta no início da pregação que ele ia para a Canção Nova para namorar, para dar as cantadas. E depois foi pego, né, pelo anzol. Aí ele termina mais ou menos dizendo assim, porque ele teve experiência igual São Francisco. Ele teve que abraçar um tuberculoso, um leproso, aliás, quando ele começou a atuar como médico para ajudar os pobres. Ele disse que abraçou. Aí ele disse assim, eu já abracei várias meninas namoradas, mas eu nunca senti alegria tão grande como abraçar o leproso. Nunca senti como abraçar os pobres. Né? A alegria que eu sinto é imensurável. Gente, não tem comparação você ser de... Quem está pulando a cerca, não precisa levantar a mão, não. Aquele prazerzinho que você tem, trem bobo. Aquele afetozinho, cafunézinho, que vai te pôr no inferno, passa rápido. Depois a sua vida inteira vira um inferno. Tudo fica ruim. E você ainda vai para o fogo do inferno. Não vale a pena. Não vale a pena. Larga de pular cerca. Né? Porque o abraço em nome de Deus, quando você faz por amor a Deus, vale muito mais do que qualquer coisa desse mundo. Então que Nossa Senhora, que o Guido também tinha grande amor, interceda por todos nós, para que nós sigamos o caminho dos santos. Não se esqueçam, hoje, Spotify, Guido Schaffer, eu acho que é a segunda pregação, é uma mais nítida, acho que é conduzidos pelo Espírito... a ação do Espírito Santo para os profissionais de saúde, na verdade. Ele fez uma pregação para médico, mas serve para todo mundo. Serve para todo mundo, tá? O que eu quero é que vocês sejam santos. Muito bem, meu filho, você leu muito bem. Você podia até virar padre, o que você acha? Que Nossa Senhora nos conduza à santidade. Assim seja.